Olá, você que se liga nas redes sociais da TV Ceará, obrigado por nos acompanhar. Hoje a gente faz mais uma análise de fato especial com o Dr. Cabeto, secretário de Saúde do Estado. Doutor, obrigado pela disponibilidade, por nos atender. Eu já gostaria de fazer a primeira pergunta referente a esses primeiros dias de isolamento social rígido. Qual é a avaliação da secretaria até agora? Bom, a Secretaria de Saúde vai fazer análise desses primeiros impactos agora no final dessa semana. Quando a gente faz isolamento social, a gente sabe que a gente espera o maior impacto entre 7 e 14 dias do isolamento. Quando o isolamento tem sido muito efetivo, né, nós temos dados do trânsito, dados de análise através do celular, mostrando que o Ceará está entre os estados brasileiros que melhor tem conseguido atingir o isolamento. Isso foi particularmente importante agora no final de semana. O que a gente vai começar a perceber é se a gente tem uma redução de número de casos. Há uma tendência à estabilidade nos últimos dias. Nós precisamos, com análise mais precisa, até o fim da semana, ter a convicção de que, com esse isolamento, houve um achatamento da curva. A sensação, olhando os números dos últimos 3 dias, tende a uma estabilidade do número de casos novos e dos números de óbitos. Mas a gente precisa confirmar isso até o final da semana. Secretário, a gente teve aí esse primeiro desafio logo no primeiro final de semana de isolamento social rígido, que foi o Dia das Mães, né? E a gente tem notado, apesar dessa redução brusca em avenidas de grande circulação aqui na capital, a gente tem bairros de Fortaleza que estão bem abaixo dos 50% de nível de isolamento, né, de deslocamento, que mostram deslocamentos, na verdade. Como é que está sendo feito esse trabalho de conscientização nesses bairros que não estão cumprindo bem esse distanciamento? Bom, o governo tem agido de várias formas, né? Logo antes do início desse distanciamento social rígido, que foi colocado assim, que é uma coisa mais intensiva, foi feita uma articulação, né, com a Guarda Municipal, com a área de segurança pública, e para que a gente desse especial atenção a esses bairros onde o distanciamento social não estava sendo cumprido. Tem sido feito um esforço, tem um processo aí de adesão, embora alguns desses bairros tenham uma adesão menor, está maior do que anteriormente, e a ideia é que no decorrer dessa semana a gente atinja níveis cada vez maiores de adesão. Isso tanto do ponto de vista educacional como de comunicação, como esses que a própria imprensa tem realizado, que chega muito nas pessoas a informação, e elas entendendo, a gente acredita que a gente deve chegar até mais do que 50% de isolamento. Secretário, a gente teve o primeiro caso oficialmente registrado aqui no estado dia 15 de março, mas circulam informações pela imprensa de que em janeiro o vírus já circulava aqui em Fortaleza e até no interior do estado. Procede essa informação? Não, esses dados, a nossa vigilância, ela é extremamente atenta. Então, ela, uma vez vendo, caso notificado, na verdade, esses primeiros em laboratório privado, em março, ela fez uma análise se essas pessoas tinham sintomas anteriormente, e viu que algumas dessas pessoas em janeiro tinham sintoma. Mas a distância entre a positividade e o sintoma não nos permite garantir que isso esteja relacionado. Provavelmente não. É possível que essas pessoas tenham tido sintomas de uma síndrome gripal comum e, posteriormente, tenham sido acometidas pelo coronavírus. Então, isso está em análise, mas é um pouco precipitado afirmar isso ainda nesse momento. Pode ter acontecido, então, que essas pessoas tiveram sintomas de uma virose qualquer em janeiro ou em fevereiro e, posteriormente, se contaminaram com o Covid-19. Isso. Seria preciso uma documentação retrospectiva, o que é pouco provável de acontecer agora. Secretário, e falando exatamente dessa questão da dificuldade dos exames, especialmente em janeiro e fevereiro, como é que está sendo para a Secretaria driblar essa dependência, principalmente da China, né, que é a maior potência que fornece esses respiradores para o mundo inteiro, os EPIs,
os reagentes, né, também. Como é que está sendo para a Secretaria driblar tudo isso, ainda mais depois que a gente viu os Estados Unidos confiscando, né, interceptando várias cargas de equipamentos aí pelo mundo? Essa quase pirataria, né, que aconteceu no aeroporto de Pequim, Shanzhou e outras cidades na China, onde havia produção de tecnologia relacionada à saúde, máscaras, EPIs, respiradores, foi um problema não só para o Ceará, mas para o Brasil inteiro. O Ceará fez a aquisição através de uma empresa chamada Medical Health Company, que é a MEHEP, uma estatal chinesa que tem um poder de barganha muito grande. Mesmo assim, nós estamos já com 18 dias, não, quase 18 dias de atraso da entrega. Isso prejudica muito, né, a atenção, porque nós tínhamos nos preparado para a ampliação das UTIs. Apesar de a gente ter conseguido mais de 500 leitos de UTI novos, né, são leitos definitivos, que o Estado já vinha se preparando para a ampliação desses leitos desde o ano passado, nós poderíamos estar disponibilizando muito mais. A China priorizou, pelo que nos informaram, a própria diretoria da Medical Health Company, países que tinham relação direta à Rota da Seda e estados americanos, a própria Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos. Os Estados Unidos fornecem à China um dos componentes dos respiradores, que são chips. E esses chips produzidos no estado americano foram condicionados à demanda americana. Então, eles linkaram uma coisa a outra e isso atrasou muito as entregas. Vários estados do Brasil não receberam os respiradores e alguns estão sem perspectiva. Para além disso, isso fez elevar muito o custo da operação, porque você gasta, porque há uma competitividade maior do mercado, uma lei de oferta e demanda, e, além disso, a questão do custo de frete, que aumenta muito, porque trazer esses equipamentos, nem sempre a própria fábrica garante a entrega em tempo hábil. O governo do Ceará está com quantos respiradores presos aí ou atrasados pela China? Olha, nós temos a Medical Health Company tinha que ter entregue até o dia 30 de abril 200 respiradores, que eles estão nos prometendo até o final dessa semana, e teria mais 300 até o final de maio, né, que eu não sei se eles vão cumprir, não tenho como garantir, embora a informação da empresa chinesa que esse segundo lote eles vão cumprir adequadamente. A secretaria, então, depende desses respiradores para abrir esses 200 novos leitos? Depende, porque principalmente agora no interior do estado, onde o coronavírus avança, está agora aqui na região de Caucaia, Maracanaú, indo ali para Itapipoca, Sobral, onde nós já temos hospitais que a gente já vinha implantando UTIs e some-se a isso Icó, Iguatu, Crateús, Tauá, que precisam ter seus leitos de UTI expandidos, além dos próprios hospitais regionais. Nós também estamos trabalhando com a possibilidade de tentar inaugurar o Hospital de Jaguaribe, ali da região de Limoeiro, o Hospital Regional, num tempo mais curto, para que a gente possa suprir o interior do estado. E aí sim são necessários não só respiradores, como monitores e outros equipamentos para que a gente possa inaugurar esses leitos. Já que o senhor comentou aí sobre o interior do estado, apesar de Fortaleza concentrar a esmagadora maioria dos casos aqui no estado, como é que está a perspectiva para o interior do estado em relação a esse avanço da epidemia e a perspectiva de lockdown também para todos os municípios do Ceará, ou pelo menos os maiores? Isso nós vamos estudando passo a passo. Quer dizer, nós estamos com os nossos pesquisadores, epidemiologistas, fazendo reuniões diárias para a gente ter ideia de como é que está esse processo. O que nós vamos centrar força essa semana? Ampliar a nossa capacidade de teste, porque não só o teste rápido, que nós importamos da China, nós temos aí 150 mil testes que já chegaram em Fortaleza, mais 150 mil até o fim da semana, são 300 mil. Essa carga está na mesma dos respiradores, esses de novos 150? Esses novos 150. E temos aí a possibilidade, a Secretaria abriu uma chamada pública
para a gente ampliar a nossa capacidade de realização de PCR, que é a pesquisa viral, que é aquele que faz com a pesquisa na mucosa nasal e oral. Isso a gente deve fazer, inclusive implantando um sistema de drive-thru. Quer dizer, se essa chamada pública der certo, é de estratégia do Estado do Ceará, como ele tem mostrado ao Brasil. Nós somos o Estado que, percentualmente, dos que mais faz pesquisa direta, dos que mais documenta. Talvez, em parte, por causa disso, nós tenhamos um número de casos bem acima dos outros estados. Mas qual é a vantagem? A vantagem é você ter muito bem os municípios afetados para que você possa, a partir dos reconhecimentos, estabelecer estratégias individualizadas e beneficiar mais a população, sendo mais restritivos em áreas com maior grau de contaminação, como foi feito em Fortaleza, que é o epicentro ainda dessa pandemia. Secretário, só para entender direito, esses 150 mil testes que já estão aqui no estado, eles não são do tipo PCR? Não, eles são pesquisas do anticorpo. Eles foram disponibilizados para todos os hospitais, para as UPAs e para as unidades no interior. Com esses novos 150, nós vamos também distribuir mais para que eles tenham mais capacidade de reconhecimento. Esses testes eles têm umas limitações. Entre elas, é preciso que a pessoa já tenha próximo de 7 dias de sintoma, porque senão o teste vai dar negativo e você não vai ter uma boa efetividade no teste, porque o teste já é uma reação do organismo, é a presença do anticorpo. Agora, quando você usa o teste mais a PCR de forma adequada, mapeando os indivíduos sintomáticos, pesquisando aqueles pacientes que têm maior risco, nós estamos falando aqui da população muito idosa, daqueles portadores de doença crônica, você consegue proteger melhor esses pacientes e reconhecer precocemente a doença. Secretário, agora falando dos infectados, né? Como é que está sendo? A gente tem visto aí um fluxo enorme de informações sobre medicamentos que estão sendo testados e às vezes a gente vê fake news sobre medicamentos tratados como cura da doença. Qual tem sido a linha que tem sido seguida pela Secretaria de Saúde? Qual tem sido a diretriz seguida aí pela CESA? Bom, da Secretaria de Saúde também foi das primeiras no Brasil a ter um protocolo muito claro, né, com responsabilidade, usando os critérios clínicos, epidemiológicos adequados. O que nós fazemos? Nós temos um protocolo ambulatorial e um protocolo de internação hospitalar, que se divide por nível de gravidade. Nós temos como estratégia reconhecer precocemente os pacientes de maior risco. São aqueles com mais de 60, 50 anos, na nossa realidade, aqueles diabéticos, aqueles portadores de doença pulmonar crônica e doença cardíaca, ou aqueles imunossuprimidos. Esses pacientes, nós estamos, inclusive, fazendo um rastreamento ativo. Nesses pacientes, nós temos um protocolo que inclui, no 5º dia, dependendo da gravidade dos sintomas, o uso de corticosteroides e antibióticos, no caso, a azitromicina. Em casos mais críticos, os pacientes devem internar. Nós acreditamos que reconhecer esses indivíduos logo ali na fase inflamatória e o tratamento precoce pode melhorar. Na fase de internação, aí nós temos um protocolo mais amplo, que vai desde o uso de antibióticos, a prevenção de trombos, a, eventualmente, o uso de cloroquina. O que nós entendemos? Não há uma medicação comprovadamente eficaz do ponto de vista de metodologia. Então, tudo que se fala a favor de uso de zinco, de ivermectina e de outras terapêuticas é absolutamente empírico. E várias dessas terapêuticas se ressentem de dados científicos razoáveis para ser colocados em larga escala. Isso não impede que um médico individual discuta com o seu paciente e resolva usar tal medicação. No caso do Estado, a responsabilidade do Estado, ele está obrigado, uma vez, mesmo o nosso protocolo, há uma obrigação de o paciente e o familiar, ou o familiar e o próprio médico assinarem um protocolo, sabendo que aquele protocolo não tem garantia científica de resultado, mas que é uma estratégia de tratamento em massa que o Estado está optando por fazer. Então, é muito importante não gerar pânico
e não fazer com que a população procure as farmácias e compre remédio inadequadamente e se automedique, isso provavelmente leva a muito mais prejuízo do que benefício. Secretário, só para a gente encerrar, eu queria perguntar para o senhor essa questão, voltar a essa questão do isolamento rígido e fazendo essa conexão com os dados que são postados no IntegraSUS, no portal IntegraSUS, que faz a atualização do boletim epidemiológico. Quando a gente olha um boletim desse, a gente está olhando quantos dias para trás? O senhor falou na estabilização dos números, mas quando a gente olha um boletim desse, a gente está olhando coisas que já aconteceram, né? Sem Queria que o senhor dúvida. falasse sobre isso. É muito importante, nós estamos satisfeitos, assim, como gestores públicos, que cada vez mais a população acessa nosso site. Nós temos aperfeiçoado esse IntegraSUS diariamente. Isso hoje é uma referência para o Brasil de transparência. O site tem lá dados, inclusive, da área econômica e financeira. E o que a gente fala? Assim, nós não temos ainda dados absolutamente atuais. Isso, em geral, pode variar de 5 a 7 dias para trás. Por quê? Porque vários desses PCRs, que são a pesquisa viral direta, ela é obrigatória para confirmação de coronavírus. Quer dizer, nós não documentamos e não classificamos, por exemplo, óbito por coronavírus, sem ter uma análise laboratorial junto. Então, há sim um atraso aí que pode variar entre 4 e 7 dias e essa realidade ficar um pouco atrasada. Agora, nós da Secretaria temos acompanhado outros indicadores, que são o número de internações com suspeita, para que a gente possa se antecipar um pouquinho ao dado absoluto. Secretário, eu gostaria de agradecer a participação, a disponibilidade do senhor aqui com a TV Ceará e bom trabalho para vocês. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Agradecer de novo o trabalho de vocês e dizer que estabelecer e discutir dados verdadeiros é o melhor caminho para enfrentar essa realidade. A gente está trabalhando para isso. Olha, você que se liga aqui na TV Ceará, pode acompanhar diariamente aí que a gente vai atualizando os acontecimentos sobre o coronavírus, não só no YouTube, na programação do Canal 5, no Facebook, no Instagram e agora também nos aplicativos de podcast, Spotify, Apple Music e no Deezer. Um abraço.